Muito boa noite, estamos aqui novamente, mais uma noite abençoada, do nosso estudo abençoado, do livro de Joana de Ângeles, de Valdo, Jesus e Atualidade, nossa terceira aula, vamos dizer assim, né? Nossa terceira noite de estudos. Hoje vamos fazer o capítulo 3, Jesus e Humanidade. Mas antes disso, vamos fazer a nossa oração, né? Quem gostaria de fazer a oração? Olá. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, agradecer a oportunidade de mais um estudo nesta casa, mais um dia abençoado. Aproveitando, assim, esses fluidos que foram deixados pelos benfeitores amigos, aos espectadores desencarnados e virtuais do curso, que Jesus abençoe, que tenhamos, assim, um ensinamento gratificante, porque toda semana alguma coisinha, algum ensinamento, algum estudo nos é exposto e assim assimilamos mais e mais as nossas responsabilidades. Que Jesus nos abençoe em mais um estudo. Que assim seja. Que assim seja. Não, esses livros a gente tem até medo de estudar, né? Botar em casa, a gente faz oração, que acaba assim, que assim seja. Boa tarde. Quem vai começar a leitura? Porque hoje não tem o Marcelão. Hoje não tem o Marcelão, né? É Jesus e Humanidade. Jesus e Humanidade. Jesus, homem, é a lição de vida que aureia-nos no Evangelho como convite ao mundo, que se deve deificar. Não havendo criado qualquer doutrina ou sistema, Jesus tornou a sua vida um modelo para que o homem se pudesse humanizar, adquirindo a expressão superior. Em seu tempo, e ainda agora, o homem tem sido símbolo de violência, prepotência e presunção, dominador, exterior, estorcegando-se, porém, na sua fragilidade, aos seus conflitos e flexibilidade. Após os seus exemplos, surgiu um diferente homem, humilde, simples, submisso e forte na sua perenidade espiritual. Enquanto os grandes pensadores de todos os tempos estabeleceram métodos e sistemas de doutrinas, ele sustentou no amor os pilotos da ética humanizadora para a felicidade. Não se utilizou de sofisma nem de silogismo, jamais aplicando comportamentos excêntricos ou fórmulas complexas, que exigissem altos níveis de inteligência ou de astúcia. Tudo aquilo a que se referiu é conhecido, embora roupagens novas o revestem. Só me ajuda a colocar isso aqui no carro, por favor. Então, eu não entendi, não. Ó, Coloquei antes. só para a gente esclarecer as palavras, ó, deificar, divinizar, endeusar, colocar entre os deuses. Os romanos deificavam seus imperadores. Então, aqui ele está falando que a gente deve deificar Jesus, né, pela sua grandiosidade. Depois, lá embaixo, pilotes. É a mesma coisa que pilares, colunas, sustentação, né? Estão falando assim, o amor, o que mais? Vai com Deus, viu? Ele sustentou no amor os pilotes da ética humanizadora para a felicidade. Então, o amor eram os pilares, né? A sustentação do ensinamento deles. Pelo que eu percebi, ele falou foi assim, que ele foi um divisor de águas, né? Por isso ele merecia ser endeusado, né? Deificado. Porque antes, o que reinava na humanidade era o olho por olho, dente por dente. A violência, a agressão, a força, né? Se vencia pela força. Se conquistava as coisas pela força, pelo mais forte, né? A lei do mais forte.
E quando ele veio trazendo essa nova visão, isso tudo mudou. A ótica da humanidade começou a mudar de lá para cá. Né? Esse negócio de olho por olho, dente por dente, foi substituído pela lei de amor. Entendeu? O pilar dos ensinamentos de Cristo, que é a lei do amor, sustentáculo da ética, da moral, da qual ele nos ensina, né? Mudando esse comportamento, na qual antes era a lei do mais forte, hoje a lei do amor. O legal é que, assim, Jesus, ele foi o maior filósofo que existiu na humanidade. Ah, com certeza. Não é à toa. É até interessante essa questão do homem. A gente pode fazer uma comparação com a questão do calendário. Existe um homem antes de Cristo e depois de Cristo. Igual o Edson expôs, né? As questões do homem agressivo, violento, sociedade de agressão, de repulsa, né? E depois nós temos aí já a evolução dos estados, normas, constituições e assim por diante. E também, ele faz, João, ele fala o seguinte: Jesus, ele era claro, embora ele usasse metáforas, né? Enfim, ele era claro. Ele não utilizava a sua filosofia, ele não se utilizava de silogismos. Os silogismos eram muito usados pelos grandes pensadores gregos. O mais famoso dele é Aristóteles. Explica para a galera o que é silogismo. Silogismo é o quê? São técnicas de lógica em que você parte de uma premissa, de premissas, e você chega a uma conclusão. Qual que é o silogismo mais famoso? Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Entendi. E aí o que acontece? Ele também não se utiliza de sofismas. Existiam filósofos gregos chamados sofistas. Estes sofistas, como que eles trabalhavam? Eles trabalhavam com técnicas de linguagem. Então, eles se utilizavam de linguagens super rebuscadas para não falar nada, mas você achar que ele estava falando tudo. O Sócrates, ele queria matar os sofistas. Existem muitos sofistas. Não, sofistas existem à torta. Brasília está cheio. Entendeu? Mas, assim, então, ele tem uma parte que ele fala isso. Ele fala do silogismo, ele não utiliza de sofismo nem de silogismo. Então, é uma crítica construtiva, evidentemente, àquela filosofia complexa, né? Que ele o faz de maneira simples, baseada em amor, em fraternidade, em humildade e devotamento. E mesma linha de pensamento de Jesus, né? Até porque Sócrates foi um dos precursores da chegada da Boa Nova, né? Através de Jesus. Onde que você leu? Isso. Utilizou-se de um insignificante grão de mostarda para lecionar sobre a fé, né? Esse tamanhozinho, grão de mostarda. Recorreu a redes de pesca e a peixes para deixar imperecíveis exemplos de trabalho, realmente. A semente caindo em diferentes tipos de solos, para demonstrar a diversidade de sentimentos humanos ante o pólen de luz da sua palavra. O sermão da montanha inverteu o convencional e aceito sem discussão, exaltando a vítima inocente em vez do triunfador arbitrário. O esfaimado de justiça, de amor e de verdade, em desconsideração pelo farto e ocioso dilapidador dos dons da vida. Realmente, ele vem... Gente, as passagens de Cristo são muito poderosas, são muito, assim, elucidativas, porque, de fato, ele quebra
um padrão, ele quebra um... Por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui que eu acho mais bacana, que é atirar a pedra na mulher adulta. E aí é um pouco daquela visão do que a gente estava lendo anteriormente. Em condições normais, você tem uma regra X, que ali é a todos explicitada, ela é pública, ela foi relegada por uma autoridade competente, está tudo certo, você tem um adultério, o que você tem que fazer? Apedrejar a mulher adulta. Aí, o que o cidadão me faz? O cidadão, ele simplesmente inverte o jogo de uma maneira que é absurda. É absurdo assim. Ele, com uma frase, né? Jogar pedra, aquele que nunca... Que nunca pecou, que joga a primeira pedra. Que joga a primeira pedra. O que acontece? Aí vem o homem depois de Cristo. Humilde, subserviente, que é consciente, que, enfim, está buscando isso. Né? Então, aqui ele até fala, os exemplos de Cristo são o grão de mostarda, que é algo simples de se observar. A partir disso, ele cria uma metáfora, né? A questão das sementes caindo lá no terreno perto, no rochoso, enfim. O Sermão da Montanha, que também é um clássico. Entendeu? Então, ele é um personagem que se utiliza as redes de pesca para dividir lá os peixes aparecendo. Então, dividir o pão. Tem coisa mais antiga que o pão? O pão nosso, né? Enfim. Nossa, ele é foda mesmo, olha aqui. Não sei se pode falar isso. Não perde monetização. Jesus é a personagem histórica mais identificada com o homem e com a humanidade. Todo o seu ministério é feito de humanização, erguendo o ser do instinto para a razão e daí para a angelitude. Realmente, sai o homem instinto, entra o homem inteligente para chegar ao nível angelical. Instinto, razão, responsabilidade e angelitude, né? Igualmente, é o homem que mais se identifica com Deus. Porque é o que a gente mais tem de referência. Chegando ali, né? Mais próximo. Nunca se lhe refere como se estivesse distante, ou fosse desconhecido ou temível. A gente até se refere a ele como um amigo. Ele também não é visto como um terrível, né? E ele nunca se referiu a Deus como eu temo a Deus. Ele nunca falou isso. Nunca falou isso. Nunca se lhe refere como se... eu falei. Apresenta-o em forma de amor, amável e conhecido, próximo das necessidades humanas, compassivo e amigo. Reformula o conceito mosaico e utiliza-o em termos de conquista possível, aproximando os homens dele pela razão simples de ele estar sempre próximo dos indivíduos que se recusam a doar-se-lhe em amor. Referindo-se ao reino, não o adorna em quimeras, nem o torna pavoroso. Antes, desperta nos corações o anelo de consegui-lo na realidade da transcendência de que se reveste. Realmente, ele não fala no reino dos céus como se fosse um reino de quimeras, de tesouros, nada disso. Aquela coisa inalcançável, né? Muito pelo contrário. Entendeu? Algo que despertou, né? Que anela, ou seja, despertou o desejo das pessoas de conquistar esse reino. E que tá ali próximo, tá ali... Ele não é intangível. Real. É real. É algo real, é algo palpável e atingível, né? Nega o mundo sem o maldizer, porque ele fala, meu reino não é desse mundo, né? Abençoando nas maravilhosas paisagens nas quais atende a dor e deixe-se mergulhar em meditações profundas sobre o faiscar das estrelas luminíferas do infinito. Esse homem meditava. Imagina o desdobramento de Jesus. Era uma dificuldade, né? Segunda vista. O cara tinha 70 mil vistas.
êxtase com Jesus. Essa, ó, Gente, muito bom. Eu nunca Você sabe, né, que assim, o único médium de Deus na Terra. Ele contactava Deus. A mediunidade dele, ele se conectava a Deus. Ah, o cara logo ali, ó. Diretamente. O cara logo ali. ali, ó. Tipo íntimo, né? Jesus na humanidade significa a luz que aquece e a clareia. Interessante o seguinte. Estava lembrando aqui. Tem um livro, salvo engano, eu acho que é do Platão. Não sei se é do Platão ou Aristóteles. Não, Platão. Então, A República. E, em parte desse livro, ele faz uma analogia, eu acho que todos já ouviram falar, a caverna de Platão. É o seguinte, as pessoas ficavam, ele fez uma analogia ali à razão, né? O que acontece? O homem, ele estava ali dentro da caverna, preso, não sei o quê, tarará. E aí, em determinado momento, ele sai dessa caverna e ele começa a ver o sol e tal, tal. Então, fazendo uma analogia à caverna de Platão, a gente também pode fazer uma analogia ao aparecimento de Cristo. Então, o homem estava na caverna, agressivo, vingativo, olho por olho, dente por dente. Com medo, né? Com medo. Deus é temeroso. Vou ofertar aqui, vou ofertar rebanho, Oferendas não sei o quê, pra ele. oferenda, porque senão eu vou sofrer com ele. Enfim, politeísmo, tal. Aí ele aparece. No que ele aparece, aí você sai dessa caverna e você começa a ver um mundo diferente, um mundo vivo, né, com um mundo orgânico, em que você se debruça ali com o calor do sol, enfim. Então pode-se fazer uma analogia Isso é da caverna de Platão, do aparecimento de E esse despertar que Jesus nos mostra, né? Especificamente nessa hora do meu reino não é este mundo, que ele nos instiga a esse despertar, né? Para essa vida. Inclusive, a gente está estudando sobre isso no Evangelho. Para mudar o nosso ponto de vista com relação à vida futura, ou seja, a nossa vida eterna, de espíritos eternos que somos. E que está muito mais próximo e mais real do que a gente pensa, até porque a nossa vida material é um sopro, né? É um ático. É muito rápida. E ele, com toda a sabedoria dele, nos mostra isso e ainda deixa ensinamentos que só agora a humanidade está começando a entender. Por exemplo, a questão da pluralidade dos mundos, das vidas no universo, das diversas vidas dos diversos mundos do universo, os diversos estágios evolutivos, não só dos seres, mas dos mundos no universo, que ele falou de uma forma metafórica, que passou um pouco desapercebida na época, porque as pessoas da época não tinham ainda a condição de entender isso, mas hoje, com o avanço da ciência, com a noção que o homem tem hoje de universo, é muito mais fácil de entender, né? Pensa, o homem já esteve na Lua, o homem já tem equipamentos que já descobriram galáxias e galáxias distantes da nossa. Então, assim, é muito mais plausível entender essa questão dessa pluralidade de mundos. Agora. Naquela época não era. Né? Olha a grandeza dele, a sabedoria dele, que ele sabia que, usando metáforas e linguagem simples, ele estava falando para o mundo. E mais, não era só para o mundo da época, era para a humanidade eterna que é, sabendo que futuramente ele ia começar a entender algumas coisas. Cristo, Jesus, é atemporal. Então, por exemplo, nós estamos em 2022. Na nossa encarnação, quando nós estivermos em 4022, vamos falar de Cristo. Entendeu? É um sujeito atemporal. Ele não vai se perder. Pelo contrário, é igual o Edson fala. Quanto mais a sociedade ela caminha para o lado da moralidade, do amor, da fraternidade, mais conectado você está com os ideais dele. A ele. De 2020. Mais próximo a ele não está.
Entendeu? Agora eu entendi o sentido daquela mensagem da psicografia do livro infinito. Livro infinito. A vida infinita de nós como espíritos. E a grandeza porque que não vamos tem alcançar. Porque você vai reencarnar. Só que cada encarnação é um capítulo. E aí ele até brinca, né? Ele até brinca assim. Usa uma expressão, ó. Você vai terminar seu capítulo, você vai ler, né? E aí, vai ser de humor ou vai ser de ser terror? É complicado. Verdade. Vamos lá. Se te deixaste fossilizar por doutrinas ortodoxas que prendem nele ter o seu fundador, desculpe, falei errado. Se te deixaste fossilizar por doutrinas ortodoxas que pretendem nele ter o seu fundador, renasce e busca-o na multidão ou no silêncio da reflexão, fazendo uma releitura das suas palavras, despidas das interpretações forjadas. Se te decepcionaste com aqueles que se dizem seguidores dele, mas não lhe vivem os exemplos, ouvidam-os, seguindo-o na simplicidade dos convites que ele te endereça até agora, e estão no conteúdo das suas mensagens, ainda vivas como ignoradas. Se lhe sentiste o calor, rompe o frio da tua indiferença e faze-te um pouco imparcial, sem reações adrede estabelecidas, facultando-lhe penetrar-te o coração e a mente. Na tua condição humana, necessitas dele a fim de cresceres, saindo dos teus limites para o infinito do seu amor. Jesus veio ao homem para humanizá-lo, sem dúvida. Cabe-te agora esquecer por momentos das tuas pequenezes e recebê-lo assim, cristificando-te no logro da tua realização plena e total. Nossa Senhora, ela mergulha fundo, né? Primeiro ponto. Muitas vezes a gente se deixa levar mesmo, né? Quando ela se refere aqui a doutrinas ortodoxas, a gente acaba se deixando levar pelas interpretações dos outros. Quantos se utilizam, né, dos ensinamentos do próprio Cristo para se aproveitar da situação, para benefício próprio, para aproveitar das pessoas que o desconhecem ainda, para conduzir as pessoas a fazer algo, né, em prol de um interesse material, ou, enfim, interesse próprio, né? Então, ela nos orienta, olha, busca ele na essência. Se aqueles que dizem seguidores não estão te preenchendo o coração, ou então estão te decepcionando, esquece essas pessoas. Vai na fonte. Ele é a fonte. Ele é a fonte. Então vai nele. Vai nas palavras dele, e não nas palavras de quem supostamente está interpretando ele, né? E aí vem falando, se a gente decepciona, se a gente sente o calor, percebe no ensinamento dele, no evangelho, esse calor das palavras dele, vamos permitir esse calor penetrar no nosso coração e agir em prol do próximo, e agir dentro daquilo que ele ensina. Agir no já, no agora. Por que você me olhou desse jeito? Gente, tô olhando para todo mundo. Tô olhando, eu te olhei também. Sim, vamos falando. Então, é agir, sabe? E deixar de ser imparcial, deixar de tirar o tapão dos olhos, né? Se inspirar nele para abrir os horizontes, para enxergar, como a mulher falou, sair da caverna, olhar os horizontes do mundo e ver
Hoje a gente aprendeu no Evangelho que a ferramenta que estabelece a harmonia e a fraternidade universal é a ferramenta da solidariedade. Ela é responsável pela harmonia e fraternidade universal. Olha só. E Jesus vem ensinar isso. Ensinar isso para que a gente possa receber ele no coração, sentindo ele, aprendendo com ele, vivendo com ele, para aprender a ser um humano. É engraçado, né? Porque a gente sempre linka a figura de Jesus a algo divino. O que acontece? A gente está aprendendo o seguinte, que quanto mais a gente estuda ele e introjeta no nosso eu as ideias dele e pratica de certa maneira, então nós estamos ficando mais humanos. A gente vai se humanizando. E mais se aproximando dele. Aproximando dele, eu não estou ficando mais divino, eu estou ficando mais humano. É porque eu era instintivo. Eu era mais animal. Entendeu? Então, quanto mais o homem se aproxima do divino, mais homem ele é. Bem louco isso. Mas pelo que está falando, quanto mais próximo dele, mais humanizado você é e mais crístico você é também. Porque você vai absorvendo ali o que ele ensinou. Entendeu? E aí a gente vai, igual eu falo no último parágrafo, cristificando. Isso, cristificar. Por que cristificar? É você trazendo ele para a sua alma e vivenciando a essência dele, a gente vai aprendendo a ter a tal da visão da vida futura que o Evangelho prega. No capítulo 2, lá, meu reino não é neste mundo. Você vai aprendendo a ter esse ponto de vista mais amplo, sai da caverna para vislumbrar esse horizonte. Aí, os problemas, as coisas do dia a dia ficam tão pequenininhas. As coisas ficam tão insignificantes, como ela fala. Esquece por momento das tuas pequenezes, cristificando-se. Porque cristificando a gente está se expandindo, se ampliando a nossa mente, ampliando a nossa razão, saindo do instinto, se tornar humano de verdade. A gente é uma humanidade que ainda não sabe ser humano. Estamos aprendendo a ser. Nossa, que interessante, eu nunca tinha pensado. Porque a gente até ele começa, ele fala, no início, antes de Cristo, era selvageria. Entendeu? Agora que a gente vem para o mundo da razão, é que a gente... E é interessante mesmo, porque nós temos... Estava analisando aqui, enquanto ele estava lendo, essas pessoas que fizeram a interpretação de Cristo. Não dá tempo, não dá. Imagina como que Cristo... Eu vou pegar algumas questões históricas. Vou pegar da Igreja Católica, porque a Igreja Católica é de 300 depois de Cristo para frente, né? Porque o Espiritismo é de agora. Sim. Mas imagina aos olhos de Cristo a Inquisição. O que ele acha que ele fala assim, gente? Esse pessoal tá matando uma galera Em meu nome, falando que me representando aí na Terra. Ele deu uma olhada assim, né? Fala assim. Não, gente, mas eu tenho uma visão um pouco mais aprofundada disso. entendeu? Tipo assim, Eu acho que ele não pensou assim, sabe por quê? Porque ele sabia. não, claro. Porque ele disse. Ele falou, não vem trazer a paz. Ele sabia que nós, nas nossas imperfeições, porque ele nos conhece, que utilizaríamos do nome dele em prol das nossas egoísmos. Então ele sabia que ia acontecer isso. As cruzadas. Ele sabia, eu não vim trazer a paz. Porque ele já estava enxergando lá na frente. Gente, lá naquele lugar lá, na Europa, lá, porque esse lado de lá, Eu tenho uma até boa. hoje, eles matam em nome de Jesus. Mas a gente aqui também. Não só os cristãos, né? Tem outras religiões. Mas olha que interessante. Até Martinho Lutero, que foi protestante,
As missas eram celebradas em latim. Então, o que acontece? A maioria da população era analfabeta, que a gente está falando de 1500 para trás. A maioria da população era analfabeta. Analfabeta. Aí você celebrava um ato religioso em latim. E aí a gente acabou de ler que Jesus dava exemplo do pão, do grão da mostarda, enfim, coisas simples, né? E os caras celebrando em latim. Uai, gente, eu não quero mal dizer, mas vamos nos fatos, né? Você citou a Igreja Católica. Olha o quanto a Igreja Católica, em nome de Deus, Jesus ostenta. E Jesus o tempo todo diz, né? Foi contra essa questão de você ostentar. Muito pelo contrário, de dividir o pão. Exatamente. Né? Então, assim, quanto o homem, aqui eu não quero falar da Igreja Católica, mas o homem em si, em geral, quanto ele pega na sua imperfeição, ainda, como ela falou aqui, qual que é o termo que ela usou aqui, ó? Fossilizado no seu lado primitivo, né, no seu primitivismo, pega tudo de bom para distorcer em benefício de um interesse próprio, egoísta e individual, para manipular. Até hoje isso acontece. Só que aí, conforme a humanidade vai despertando e trazendo Jesus, cristificando, igual ela falou, né? Aí você vai se libertando dessas pequenezes, dessas coisas que não dura nada, sem de poder, né? Numa encarnação você está por cima, na outra está por baixo. É tudo ilusão, muita ilusão. E quanto mais você se cristianiza, mais você consegue enxergar o real valor disso. Isso vai perdendo valor cada vez mais. E aí a gente vai aprendendo a dar valor no que realmente tem valor na vida. Outra coisa que a gente falou hoje é, por exemplo, vai lá, já até falei isso aqui algumas vezes, vai numa ala do hospital onde tem doentes terminais. Você não vai ver essas pessoas, pode ter um ou outro, mas é bem mínima porcentagem, que vai estar pensando em dinheiro, em fazenda, em casa, em carro. Pode até ter um ou outro, mas a grande maioria vai estar pensando, eu queria despedir do fulano, eu queria pedir perdão para ciclano, eu queria que fulano tivesse aqui para ele me perdoar, ou para eu perdoar ele. Eu perdi muito tempo com raiva, com mágoa. Certo? Então, nessa hora que você está prestes a deixar essa vida, é que você desperta por verdadeiro valor que ela tem. Aí você começa a acender a humanidade dentro de você, que é de verdade, né? Que é o Mas que existem ainda pessoas que mesmo no final da vida tá lá nos últimos Sim, e tá pensando assim, vai todo mundo gastar o meu dinheiro, sim, vai isso aí todo tem. mundo. Inclusive quando ele morre. Sim, tem uns que desencarnam e continuam pensando. Pensando. Mas você pode ir e pode fazer uma pesquisa. A maioria quer pedir perdão, quer perdoar, quer abraçar alguém, quer conversar com alguém que já não conversa há muito tempo. Né? A maioria, claro que não todos, mas a maioria. Então, e aí nessa hora a gente tem essa real noção do valor da vida. E quanto mais nos conectamos a Jesus, ao que ele nos deixou, mais nós despertamos para esses valores. E aí o resto vira pequenez, fica insignificante. Né? Pera, né? Muito top. Tá vendo, Luciano? Tem como. As lições são pequenas, olha aí. Mais top ainda é o próximo. Não, já li. É Jesus pesado. e amor. Eu acho que na hora que a gráfica foi imprimida, o negócio. Isso é pesado, cara. Jesus Você no PDF não abre. e amor. Cara, No PDF lá. Não abre, não, PDF. Então, Tão pesado. vamos ter que ler esse capítulo umas 5 vezes, no mínimo. Igual a parte estreita. Teve uma época que eu tava Com viciado. certeza. Teve um dia lá em casa, a gente vai abrir o Evangelho, tá? A Bíblia.
Porta estreita, não. Vou abrir de novo, não vai. Porta estreita de novo. Vou abrir de novo, perdoar. E eu falei, não, tá bom. Desisti. É isso aí, gente. Então vamos agradecer, né? Que maravilha de estudo. Que maravilha de livro. Vamos agradecer, primeiramente, ao nosso querido Divaldo, a nossa querida Joana, por essa obra tão maravilhosa. E, é claro, agradecer ao nosso mestre e amigo de todas as horas, que a gente tem mania de colocar ele longe da gente, ele está bem perto. Agradecer a ele por tudo que ele fez e faz por nós. Agradecer a Deus pela oportunidade de mais um estudo abençoado de hoje. E assim encerramos com a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Jesus abençoe o Pai, hoje e sempre. Que assim seja. Ô Wellington,